Olá, sejam bem-vindos ao projeto Lidera Jovem. Eu sou o Padre Benelso, da Congregação dos Oblatos São José, e eu sou responsável pelo trabalho com a juventude da nossa província. Espero que você esteja aproveitando todos os momentos formativos que o nosso site está fornecendo para você. O tema de hoje vai falar sobre dinâmica e criatividade. É um assunto que todos os grupos necessitam e os jovens também pedem. É tão interessante isso que quando a gente pergunta como que está o grupo, geralmente os jovens e os adolescentes respondem: tá faltando criatividade, tá faltando dinâmica. Mas o que significa essas palavras, né? Dinâmica e criatividade. Dinâmica nós podemos dizer que é movimento e força. Então quando o jovem fala que não tem dinâmica, está dizendo que não tem movimento, o grupo é muito parado. Então o grupo precisa de uma dinâmica, que não é simplesmente uma brincadeira. Porque tem gente que acha que dinâmica é brincadeira. Vamos brincar. Não, não vai funcionar. Então, dentro do grupo, a gente precisa ter uma dinâmica, que é um movimento, que leve realmente as pessoas a se comprometer e a também entender o conteúdo que está sendo passado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai se dedicar muito a falar sobre dinâmica e, num segundo momento, nós vamos falar também de criatividade. Como é importante os nossos coordenadores, né, os nossos líderes, ter criatividade, principalmente na organização de uma reunião do seu grupo. A criatividade, como eu falei, é essa força, esse movimento que a gente vai propondo para o grupo. Então, essa dinâmica faz com que o grupo também se una, né? Ele fica coeso. E como fazer para que esse grupo realmente tenha essa dinâmica, né? Então, não é só através de brincadeira, não, sem dúvida nenhuma. Então, não adianta eu propor uma dinâmica para o grupo se eu também não estou dando conteúdo. Então, eu preciso de um conteúdo, e aí eu vou especificar muito bem isso, falar de objetivo. Qual é o objetivo que você tem com essa movimentação dentro do seu grupo, aquilo que você vai fazer de proposta dentro de uma reunião, né? Então os jovens eles vão perceber se aquilo tem sentido ou não, se está casando com o tema, ou se é simplesmente uma enrolação. Dinâmica nunca serve para enrolação. Se você não preparou o grupo, principalmente a espiritualidade desse grupo, ou o conteúdo formativo, a dinâmica não vai suprir. Tem muitos grupos que fazem muita dinâmica, só que não tem resultado nenhum. Por que não tem resultado? Porque fica no superficial. A dinâmica, vocês vão perceber que ela vai trabalhar muito a questão do interno. Então eu tiro das pessoas os conteúdos, né, os pensamentos, sentimentos que elas trazem ao participar dessa movimentação dentro do grupo. Então vamos nos aprofundar agora sobre para que serve uma dinâmica, né? Então já comecei explicando, né? A dinâmica ela só tem sentido se você tem um conteúdo. Então se você colocou um conteúdo para o seu grupo, você apresentou um tema de espiritualidade, ou de formação, ou também de questionamento, aí você propõe uma dinâmica. Quando você propõe essa dinâmica, ela vai ter a finalidade de averiguar qual é o conhecimento, o que esses jovens abstraiu dessa dinâmica. Então a dinâmica ela vai favorecer para você um grande feedback. Isso mesmo, feedback. Você vai receber das pessoas, né, o que elas estão entendendo, o que elas estão sentindo e o que aquele tema provoca na vida delas. Então a dinâmica não é uma brincadeira como muitas pessoas pensam por aí. Então ela tem a finalidade de averiguar, né, de saber até que ponto as pessoas estão se envolvendo, mas também se interessando por aquela temática que você está apresentando enquanto coordenador ou enquanto grupo. Então a dinâmica ela serve para isso. Como aplicar uma dinâmica? Você tem dúvida? Então vamos lá. Então, primeira coisa é escolher uma dinâmica. E essa dinâmica ela tem que estar ligado ao tema. É muito importante isso, que você escolha uma dinâmica que tenha a finalidade de verificar o tema. Claro que a gente tem vários tipos de dinâmica. Dinâmica de integração, dinâmica de espiritualidade, mas também dinâmica de temas formativos, dinâmicas de avaliação. Tá? Então você vai verificar qual é o melhor tipo de dinâmica. Olha, um lembrete. Se você está dando um tema e você percebeu que o povo está meio distraído, aí você aplica uma dinâmica de integração, que geralmente acontece isso,
né, que é para o povo se mexer, às vezes você acaba perdendo o seu público. Então tem que saber aonde, quando você vai aplicar a dinâmica e que tipo de dinâmica que você aplica no grupo. Como preparar uma dinâmica? Então já falamos da escolha dessa dinâmica, né? Você vai também selecionar o material que você vai utilizar nessa dinâmica. Então não adianta chegar lá no grupo, eu vou fazer essa dinâmica, mas não tem papel, não tem tesoura. Então você vai chegar na sua casa antes de ir para o grupo e vai fazer um checklist. O que você vai precisar para essa dinâmica? Então você já sabe da dinâmica, do material da dinâmica, o objetivo da dinâmica, e aí você vai e apresenta no grupo. A orientação da dinâmica também se torna muito importante. Tem gente que se perde. Às vezes eu perco muito tempo explicando, né, como que vai funcionar a dinâmica, aí a dinâmica perde até o sentido. Então, as instruções da dinâmica têm que ser claras, precisas e rápidas também. Não é? Porque se demorar demais, você perde o grupo. Tá? Então, clareza na hora de orientar. Se tem que escrever, você tem que falar isso para ele. Gente, olha, tem que escrever, né? Tem que manusear tal papel. Então, explicar detalhadamente, na medida do possível, né, o proceder dessa dinâmica. Outra coisa que você também tem que ficar atento é o tempo da dinâmica. Às vezes a gente perde um grupo por causa do tempo. Se você tem 1h30 de reunião, você gastar 45 minutos para aplicar uma dinâmica, você perdeu o seu tempo. Então, calcule o tempo. Quanto tempo você quer que essa dinâmica dure? Então, uma boa dinâmica, a gente não pode durar 1h30, porque toma o tema. Então, se você ficar 1 hora só na dinâmica, você não vai ter tempo para desenvolver o seu tema. Então, é importante que você coloque limite, né? Então, geralmente 10 minutos, 15 minutos para aplicação da dinâmica. Tá? As pessoas vão se movimentar, vão falar, ok. Como que eu finalizo uma dinâmica? Geralmente, eu monto uma roda, né, de conversas ali, e aí eu vou averiguar o que as pessoas viram, perceberam, sentiram, e aí você faz essa pergunta clássica. E aí? O que vocês sentiram? O que vocês viram dessa dinâmica? E aí as pessoas vão falar, né, muitos vão estar se envolvendo, vão dizer da sua experiência. E você, como um bom coordenador, você vai concluir a dinâmica. Como? Dizendo, né, qual foi a finalidade, né, o que a gente consegue perceber, quais são os apelos que a dinâmica faz, e aí você vai dando uma direção. Geralmente a gente pode fechar com uma mensagem bíblica, ou uma palavra-chave, ou uma indicação de atitude para com os participantes. Então, isso é a questão da dinâmica. Muito bem, então agora nós vamos refletir um pouco sobre criatividade. Tem pessoas que têm dificuldade de ser criativas, né? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu não tenho talento. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Criatividade, a gente aprende. Como? Observando. Se você não tem talvez esse tato de observar, tá na hora. Então, quem quer ser criativo tem que começar a observar, a olhar, a anotar. E aí eu vou dar algumas dicas que talvez vai te ajudar. Ó, programas de televisão, tá? Às vezes você está assistindo lá, você vê uma coisa bacana, anota. Você ouviu uma música, anota. Viu um jornal, viu alguma coisa na internet. Então você vai criando um caderno e você vai anotando essas coisas. Possa ser que agora você não use. Muitas vezes, uma criatividade que eu uso, às vezes está guardada há 5 anos, mas está lá anotado. Então isso é importante, você começar a anotar as criatividades. Então você vai ter esse caderninho, você vai anotando e no dia que você precisar, você vai elaborar. Lembre-se, para uma dificuldade, existem 1000 soluções. A gente vai falar, como? Pois é, pensando, se dedicando, a gente vai perceber que para resolver um conflito ou para desenvolver um trabalho, existem 1000 maneiras. Só que o problema é que isso dá trabalho, né? Ser criativo dá trabalho porque demanda tempo, realmente, estudo, aprofundamento. Você vai ver que você vai ter que pesquisar muito para ser criativo, tá? As coisas não vêm prontas. Se você quer um grupo criativo, você vai ter que se dedicar. E aí talvez seja isso o maior limite
que as pessoas têm nos grupos juvenis é porque elas querem as coisas muito prontas. Não, as coisas boas do grupo demandam tempo e pesquisa. Então não tenha medo de ser criativo e principalmente tendo essa capacidade de pesquisar. Ser criativo. Olha, ser criativo é para todos, como eu já bem disse, né? Então você vai ter que exercitar isso, não no grupo, mas também na sua vida, né? Como você arruma uma cama, isso é interessante. Como que você prepara uma comida, como que você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Tudo isso vai ter a tua criatividade. A criatividade, gente, diz muito da personalidade da pessoa, né? Como que ela se organiza, de como que ela sente, qual é a visão de mundo. Então a criatividade também está ligado com a questão da personalidade. Então quanto mais você trabalha, você se desenvolve, mais você vai ter esse potencial criativo. Quanto menos você fica parado ali, né, no busca, claro que a criatividade não vem. A criatividade vem quando você busca. Então tudo está ao nosso favor. Mas se a gente estiver ali, né? Então tem uma oportunidade, você não aproveita, e aí, claro que a criatividade passa batido. Então aprenda a criar um momento, né? Os momentos ali que eu digo, do grupo, mas também da sua vida, e aí você vai perceber que essa criatividade com o tempo ela vai surgindo. Então tudo que você for fazendo, você já vai pensar, opa, eu posso fazer dessa maneira, né? Então você vai ter um jeito para dizer. E esse jeito, com certeza, as pessoas vão reconhecer. Olha como ele coordena bem, né? Como ele lidera. E essa atividade, com certeza, foi ele que fez. Por quê? Está criativo. Então eu espero que isso possa te ajudar também. Dicas, então, para criatividades. Acho que isso no dia a dia. Já falei uma, que é a questão de anotar, mas também, gente, a gente aproveitar as coisas que a gente tem ao nosso redor. Porque às vezes eu posso falar assim, mas eu não tenho esse material, eu não tenho aquilo. Bem, eu posso ser criativo com aquilo que eu tenho, tá? Então, olha nas coisas da sua casa, né? Ou da sua própria igreja, ou da sua escola, ou dos lugares ali. Vai aproveitando, né? Então, você tem que ter aquele olhar clínico, que eu digo, né? Ser criativo é isso, é você aproveitar, trabalhar com o que tem. Não vamos ficar pensando em dinheiro, ou em grandes materiais, ou tantos outros recursos que a gente não tem. Então, ser criativo é você ser capaz de criar com aquilo que você tem. E olha, a gente tem muita coisa hoje. Nós temos a internet, nós temos tantos outros materiais escritos, né? Temos livros. Olha, tem um monte de coisa que pode te ajudar, né? Músicas que a gente escuta por aí, uma frase que a gente encontra, talvez, na rua. Então, tudo isso são elementos que nos ajudam a construir a criatividade. Então, com o tempo, você vai percebendo que você vai melhorando nessa criatividade. Primeiro porque você está se aprofundando. Não pode ser criativo sem conhecimento. Então você tem que conhecer. Se você for daquele tipo daquele cara ou daquela mulher que tem preguiça, olha, você não vai ser criativo, tá? Então tenta vencer essa preguiça e se colocar realmente a trabalho, que aí você vai perceber que a criatividade ela vai brotando aos poucos. Então eu espero que essa nossa reflexão sobre dinâmica, mas também sobre criatividade, possa ajudar os grupos juvenis. Então não é questão de mágica, ninguém tem mágica aqui, né? Então, ó, tá aqui dinâmica. Tem gente que quer um livro de dinâmica. Olha, livro de dinâmica tem muitos, muitos mesmo. A gente tem muito material na internet. O problema é como aplicar. A minha preocupação maior não é dar 1000 dinâmica para vocês, é fazer entender qual é o sentido da dinâmica. Se vocês entenderem qual é o sentido da dinâmica e da criatividade dentro da reunião do grupo, vocês vão poder pegar qualquer material, ou da internet, ou da biblioteca, ou de qualquer outro lugar que você for, que a dinâmica vai dar certo, tá? Então, a dinâmica dá certo quando eu estou ali junto com o grupo, né, dentro da realidade do grupo, e eu aplico aquela dinâmica. Vocês vão perceber que, às vezes, uma dinâmica que eu participei lá do Rio de Janeiro não serve para aplicar em São Paulo. Por quê? As pessoas são diferentes, né? Não se esqueça disso.
Então não é simplesmente reproduzir a dinâmica. A gente tem que conhecer realmente o nosso público, conhecer os nossos jovens, e aí com o tempo a gente vai adquirindo essa capacidade, mas também essa potencialidade que a gente se torna em ser criativo e dinâmico dentro do grupo. Até mais e a gente se vê em breve.